Entidades de direitos humanos, defensores do meio ambiente e organizações da sociedade civil manifestaram tristeza e revolta com o que ocorreu no Amazonas. O CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, exigiu que sejam apuradas as responsabilidades políticas que permitiram a morte de Bruno e de Dom. A Unijava, a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, também classificou as mortes como crime político e disse que os suspeitos fazem parte de um grupo maior. 9 organizações de jornalismo, direitos humanos e liberdade de expressão emitiram nota conjunta para manifestar indignação e profundo pesar. Ao mesmo tempo, questionam o presidente do Brasil sobre o estímulo à ocupação ilegal das terras de povos originários e ataques contra jornalistas que denunciam irregularidades. Sobre essa exploração de violência, nós vamos conversar agora com a Betina Barros, pesquisadora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Boa noite, Betina. Muito bem-vinda aqui ao seu Jornal da TVT. Boa noite, obrigada pelo convite. A gente que agradece pela participação, Betina. Na nota aqui que vocês divulgaram a respeito desses assassinatos tristes de Bruno e Dom, a ONU fala em violência brutal. É disso mesmo que a gente está tratando? Sim, né, eu acho que, infelizmente, é um caso realmente muito difícil. A gente tem que primeiro, né, passar todas as condolências e sentimentos às famílias das vítimas. E eu acho que a brutalidade, ela está além do caso em si, né, da morte e do assassinato de Bruno e Dom, mas de todo o contexto de violência que a região amazônica e o Vale do Javari em especial passam nesse momento. Isso não é uma novidade, né? Infelizmente é algo que o próprio Bruno já vinha alertando e que os especialistas na área entendem como sendo algo muito importante de ser visto pelas forças de segurança pública, por toda a complexidade da região e por tudo que está envolvido, né, no fato de que a gente está falando da Amazônia, a gente está falando de povos indígenas que merecem a proteção do Estado. Esse é um direito garantido a eles por lei, pela Constituição. Betina, o Fórum de Segurança Pública em que você atua acaba de divulgar um estudo sobre a violência na Amazônia. Qual que é a principal conclusão desse estudo? Sim, então, nesse estudo o que a gente observa é que a situação do Vale do Javari, e especialmente da Amazônia Legal como um todo, é de sobreposição de grupos criminosos. Então, a gente está falando de uma situação, um contexto em que narcotráfico e criminosos do crime ambiental, né, da ilegalidade ambiental, estão cada vez em maior conexão. Então, nos últimos anos, isso assim, ganha mais força com os desmontes de organizações muito importantes como a FUNAI e o IBAMA. O narcotráfico ele entra nessas regiões. Para ele é muito importante, na verdade, né? A gente está falando da tríplice fronteira Peru, Colômbia, Brasil, onde a cocaína entra com muita força no país e passa, então, por toda a Amazônia até chegar no escoamento no Oceano Atlântico e ser distribuída para a Europa. Então, essa região virou estratégica para os grupos criminosos no país, falando aqui de grupos como o PCC e o Comando Vermelho, principalmente, grupos do Sudeste que vão e que se interessam por esse território nos últimos anos, que entram em confronto entre si, e aí a gente junta a complexidade dos crimes ambientais, pesca ilegal, garimpo, e, bom, né, tá feita a situação para que isso gere um aumento das mortes violentas, que é algo que o Fórum identificou nessa região, e assassinatos brutais como esse, infelizmente, confirmado ontem, né, do Bruno e do Dom. E o estudo mostra que enquanto aumenta o crime organizado na Amazônia, como você acabou de citar também, cada vez há mais desmatamento e a estrutura das forças de segurança também é menor. Como que a gente pode explicar isso? Exatamente. O que o estudo consegue determinar é que, na medida em que o desmatamento avança na Amazônia, né, na interiorização desse desmatamento, a violência também cresce nesses espaços. Então, na verdade, a gente tem um fenômeno sobreposto de desmatamento e aumento das mortes violentas cada vez mais no interior da Amazônia, né, principalmente aí dos estados do Amazonas e do Pará. Em contraposição a isso, a gente tem forças de segurança, infelizmente, ainda muito desconectadas entre si. É evidente que é um território muito difícil de atuar, né? Geografia que dificulta muito a atuação. A gente viu, nesse caso, como
é outro tipo de dimensão que as polícias não estão acostumadas, polícias que são acostumadas a trabalhar na segurança urbana. Mas não tem mais como fugir, essa é uma necessidade do Brasil atualmente, então as forças vão ter que se adaptar, vão ter que se atualizar, criar espaços de governança e de inteligência para poder combater o crime nessa localidade. Betina, obrigado pela participação aqui no seu jornal. Volte outras vezes. Ou melhor, uma última pergunta, já aproveitando que a gente está com tempo. A gente percebeu aí também que, comparando com a média nacional, a violência na região norte, ela também é maior. Por que explica isso? E aí tem a ver também um pouco com essa parte do que você falou, dessa violência, né, e dessa desproteção maior, a presença menor da polícia na região norte, e lá no Amazônia mais especificamente. Isso, exatamente. A gente teve no Brasil dos últimos 2 anos a queda dos homicídios, mas na região norte a gente teve crescimento das mortes violentas. Isso se deve ao fato de que é um território estratégico para as organizações criminosas no Brasil hoje, por tudo isso que eu disse, né? Por ser um espaço muito importante de distribuição, enfim, recebimento e distribuição das drogas na América Latina, mas então esses grupos criminosos eles estão em combate, estão em confronto, né, nesses territórios, e em contraposição a gente tem forças de segurança pouco articuladas ou ainda muito atrás, né, do que a gente gostaria idealmente de visualizar, seja pela dificuldade orçamentária, de recursos humanos, mas também pela dificuldade de integração entre as forças e de criação de espaços de governança. E aí, obviamente, não tem como não falar, né, de se pensar a importância da Amazônia como um projeto mesmo de soberania e proteção no país. Uma última para a gente fechar então rapidinho. Betina, pouco se falou na mídia, mas Bruno foi exonerado na gestão de Sérgio Moro, que já se isentou também da morte. Mas não dá para se isentar do desmonte estrutural. A digital dele está nesse desmonte? Sim, a gente vê, na verdade, desde 2018, né, com a nova gestão do governo federal, uma contínua despreocupação e desmonte principalmente órgãos importantes para a proteção ambiental, como a FUNAI, como o ICMBio e o IBAMA. Então, né, a demissão do Bruno é decorrente disso, mas a gente está falando então de um desmonte e de uma nova concepção de que, na verdade, então não seria necessária a proteção, né, ou de que ela não seria algo prioritário para o governo federal no país, e isso acaba então atingindo esses organismos e esses profissionais que estão na linha de frente, que se sentem menos protegidos, né, menos capazes, com menos recursos para poder atuar da forma que eles gostariam, e eu acho que era exatamente esse o caso do Bruno, uma pessoa que tinha, na verdade, a profissão como uma missão, né, para além simplesmente do seu trabalho. Muitíssimo obrigado, Betina, pela participação aqui com o seu jornal. Vocês do Fórum Brasileiro de Segurança Pública são sempre bem-vindos aqui. Muito obrigada, eu que agradeço.